Como escolher as terapias certas para uma criança autista? Eu tenho certeza que essa é a dúvida de muitos pais que, após receberem um diagnóstico, se deparam com ela. Por quê? Porque vem tantas coisas novas no meio de tudo isso. E nós queremos falar um pouco sobre isso hoje. Você escuta palavras como ABA, fono, TO, integração sensorial. Meu Deus, tantas palavras difíceis que antes vocês não tinham nenhum acesso. E agora, o que fazer diante de tudo isso? Então, esse episódio é para trazer clareza para vocês diante deste assunto. Sejam muito bem-vindos ao Desvendando o Autismo. Este é um quadro que foi criado aqui no nosso canal para trazer conhecimento, trazer informações de qualidade para vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre quais terapias fazer após o diagnóstico. O que é a terapia certa? Quantas dúvidas tem assolado o seu coração, família, após receber o diagnóstico? Por qual caminho eu realmente preciso trilhar daqui para frente? Ou seja, ao mesmo tempo você ouve também assim, você precisa iniciar imediatamente as terapias e você olha e muitas vezes não compreende o que exatamente precisa ser feito. Então hoje nós vamos conversar sobre tudo isso para trazer aí o máximo de informações possível para vocês, para que vocês consigam caminhar por um caminho que realmente faça sentido para o desenvolvimento da sua criança. Existe um erro que é muito comum após o diagnóstico. Costuma-se entregar uma receita pronta de bolo para vocês, né? Juntamente ali com o relatório vem um encaminhamento com várias sessões do que vocês precisam fazer. Só que nós precisamos entender que essa receita pronta, muitas vezes, ela não é o que o seu filho realmente vai precisar. O que a gente sempre costuma dizer aqui na clínica? Essa criança, quando ela chega, nós precisamos entender, através de uma avaliação, o que ele realmente precisa e não simplesmente inserir aquele número imenso de sessões, achando que somente o fato de estar fazendo as sessões vai resolver. Não que as sessões não sejam necessárias, elas são. Mas aí precisa a gente trabalhar o seguinte, através de uma avaliação, nós vamos fazer um PEI, né? Um plano individualizado dessa criança. Nós vamos fazer entendendo o que é a prioridade para essa criança nesse momento. Então, o que é o maior erro com tudo isso? Colocar horas de terapia, mas sem ter uma prioridade para o que essa criança realmente precisa. Então não é sobre uma receita pronta, mas é sobre ir na individualidade do seu filho e entender o que realmente ele precisa naquele momento. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Uma criança que chega para a terapia, mas ela não dormiu à noite. E ela não dormiu e ela está acordada muitas vezes desde as 3 da manhã, porém a mãe levanta de manhã com essa criança, organiza ela para que ela possa ir para as terapias. Qual é a probabilidade dessa criança realmente produzir algo que seja interessante para o desenvolvimento dela? É muito baixa. Por quê? Porque o sono é uma prioridade. Se essa criança ela não dorme direito, o que vai acontecer é que ela vai ter pouca atenção, ela vai estar irritada, ou seja, não vai ter o desenvolvimento que seria o necessário. Patrícia, então por onde eu começo? Uma das coisas que poucas pessoas olham é o sono. Esse sono, ele precisa estar em ordem, a criança precisa dormir, o ser humano precisa de dormir para descansar, para conseguir aprender. Então, um dos exemplos que eu trouxe aqui é algo muito simples, mas só para você entender. Pode ter aí uma agenda de 30, 40 horas na semana? Até pode, mas o que é a prioridade para o seu filho? Se ele não dorme, possivelmente o resultado nessas terapias ele não vai acontecer. E aqui eu trouxe somente um exemplo, mas a gente pode falar aí de vários e vários exemplos que podem trazer prejuízo e essa criança não desenvolver mesmo fazendo um número gigante de sessões. E agora vamos entender então o que seriam esses nomes que você tanto escuta quando você chega para esse mundo do autismo, né? O que é o ABA? O que é a fonoaudiologia, terapia ocupacional com integração sensorial. E aqui eu já trago para você o que é psicopedagogia, psicomotricidade, musicoterapia. São nomes que antes você não escutava.
Só que agora vai começar a fazer parte do seu mundo. E aí, o que eu sempre falo com os pais? Antes de você simplesmente inserir o seu filho em cada uma dessas terapias, sente com o profissional. É o fonoaudiólogo? Tá bom, me explica. O que você vai tratar no meu filho? Sobre o que é exatamente a fonoaudiologia? Eu confesso para você que quando eu me formei, as pessoas perguntavam assim, é fono o quê? Porque só o próprio nome já não é um nome simples. Então você, família, não é obrigada a entender sobre isso. Então sente com o profissional e já pergunte, é o fonoaudiólogo? O que você vai tratar com o meu filho? É o ABA, análise do comportamento aplicado. Você vai trabalhar o quê? São os comportamentos da minha criança? Então, é a terapia ocupacional com integração sensorial. Você vai trabalhar o sensorial. O que é sensorial? Então, para você entrar nesse mundo do autismo em si, é muito importante você compreender o básico. O básico. Sabe por quê? Porque quando essa psicomotricista falar para você, olha, você vai precisar orientar a sua criança na hora de subir uma escada, você vai entender pelo menos o porquê daquilo tá sendo solicitado para você. É muito complicado a gente fazer algo que eu nem faço ideia por que eu estou fazendo aquilo. Então, a minha sugestão para você entender cada terapia, você não precisa ser uma expert, você não precisa ter formação em nenhuma delas, mas você precisa entender para que serve aquilo na vida da sua criança. Então, sente com o profissional que está atendendo o seu filho e sente com ele, pergunta, explore dele. Olha, sobre o quê? Você me pediu esse exercício, para que serve isso? Só para você compreender, para que assim possa fazer sentido o que você vai dar continuidade na sua casa na hora que esse profissional perguntar. E outra, você vai começar a desbravar esse caminho novo, esse caminho tão novo, né, que foi te apresentado, que é o autismo. Muitos pais, às vezes, só entregam a criança na sessão, né, e não sabem exatamente para quê. O que meu filho está fazendo na sala? Eu não faço a menor ideia. Entre nesse mundo, entenda isso, até para você aprender a cobrar do próprio profissional aquilo que está sendo feito. Eu te confesso que eu toda a vida orientei os pais a fazerem um curso básico sobre o autismo, um curso básico sobre o ABA. Sabe por quê? Porque assim você vai aprender a cobrar aquilo que está sendo feito com o seu filho. E como é que você pode identificar se a terapia do seu filho está sendo eficaz, se é uma boa terapia? Como é que você consegue identificar? E eu quero trazer aqui para você alguns sinais de alerta que você precisa prestar atenção em cada um deles. Sabe o que acontece? Na maior parte das vezes, o fato dessa desinformação a respeito do assunto faz com que você não saiba se essa terapia funciona ou não. Então, por isso que eu trouxe anteriormente para você compreender pelo menos o básico, para você saber o seguinte, peraí, eu estou perdendo meu tempo? Eu estou levando o meu filho para essa sessão, mas está resolvendo? Então, se você entende o essencial, eu tenho certeza que assim a sua criança vai caminhar de uma forma mais segura por esse caminho tão longo, né? Porque ele não é um caminho curto, que é o autismo. Então agora eu vou trazer alguns sinais para você ficar atento a eles. Então, os sinais de alerta, a primeira coisa que você precisa entender é: autismo não é uma doença. Então não existe cura para o autismo. Então, o meu filho vai fazer terapia e ele vai deixar de ser autista? Não, isso não é uma hipótese. Por quê? Porque autismo não é doença. Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Uma outra coisa muito importante, outro sinal que você precisa avaliar é o seguinte: qual é o objetivo que está sendo realizado na terapia? Então é importante você saber quais os objetivos de cada terapia, o porquê que a profissional está trabalhando aqueles itens, né, ou aquelas demandas com a sua criança. Tem uma outra coisa que nós precisamos observar. É comum da criança chegar e como ela não tem um vínculo ainda com aquela profissional, então é muito comum ela chorar, ela não está acostumada, aí já tem a questão da socialização deles que já é mais limitada, então é um período de adaptação. Pode ser que essa criança vá chorar por um tempo ali, mas isso precisa cessar. Né? E pode ser que nesse primeiro momento a família precise entrar, a mãe ou o pai ou quem está acompanhando, para que essa sessão se torne menos dolorosa para essa criança. Por quê? Porque tem alguém ali em quem essa criança confia, que ela tem vínculo. Mas aos poucos é importante muitas vezes ir retirando, né, essa família para que essa criança comece também a desenvolver a autonomia. É necessário entender que
O choro pode fazer parte, mas ele não pode permanecer a longo prazo. Não é através do medo que essa criança vai se desenvolver, tá bom? Uma outra coisa muito importante é terapia sem participação familiar. Se você acredita que você vai deixar a sua criança na clínica e dali por diante tudo vai acontecer, isso não vai ser feito dessa forma. Pode até ser, mas não vai ter resultado. Então, a participação familiar ela é extremamente importante. Então, se necessário for, entre na sessão, aprenda como é que faz aquele manejo, aprenda como é que faz aquele treino de contato visual para você poder reproduzir tudo em casa. A participação familiar, ela é muito importante. Quanto mais família você tiver inserido nesse processo, mais rápido a sua criança vai se desenvolver. Entende que não eu costumo dizer que é 50-50. 50% responsabilidade da clínica de direcionar e 50% da família, de entrar nesse processo e fazer toda essa execução também em casa. Ou seja, fazer que esse processo ele seja generalizado. Então, se você, pai ou mãe, acabou de receber o diagnóstico, está aí iniciando as terapias, é muito comum você ficar perdido, mas agora você já tem um direcionamento para o que você precisa fazer, para onde você precisa olhar. E olha, não queira tentar recuperar tempo perdido, porque o tempo a gente não recupera ele, mas comece hoje a fazer o que precisa ser feito. Busque por um lugar onde tem os profissionais especializados, que vão te dar orientações, como eu trouxe aqui ao longo desse vídeo. Você procure se inserir nesse processo, não acredite que esse processo vai funcionar sem você estar inserido nele, porque ele não vai funcionar. Entenda uma coisa, no autismo, cada pequena conquista daqui para frente precisa ser celebrada. Então, cada contato visual que a sua criança fizer, cada colherada de comida que ele pôr na boca sozinho, enfim, são coisas muito pequenas que a partir de hoje você vai precisar ter uma lente diferente para olhar. E vai ser isso que vai fazer total diferença no tratamento da sua criança. Agora, se eu precisasse deixar algo muito importante para você aqui hoje, eu acredito que seja o mais importante: insira nesse processo. Faça parte desse processo. Não de forma passiva, mas de forma ativa. Porque eu tenho certeza que assim você vai conseguir fazer com que a sua criança se desenvolva, independente do momento que você está recebendo esse diagnóstico. E para você que já começou as terapias, me conta aqui quais foram os maiores desafios que você já passou nesse processo. Se você não iniciou ainda, está começando, tem alguma dúvida ainda? Esse vídeo ainda deixou alguma coisa, alguma dúvidazinha para você? Me fala aqui para mim poder te ajudar, porque aí eu vou gravar um vídeo para você. E olha, se esse vídeo fez sentido para você, já ativa aí o sininho para receber as notificações. Toda semana nós temos um vídeo novo saindo para que você seja instruída, seja direcionada para trilhar essa caminhada com a sua criança. Até o próximo episódio, te vejo no próximo.